Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao canal Dr. Francinaldo _metamédico aqui no Instagram. Olha o Marcelo Garcês. Ô Marcelo, quanto tempo, hein? Tá aqui, seja bem-vindo. Dr. Emanuel Santos, Dr. Gilvando, Janilson Júnior também tá aqui. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião e educador financeiro. Oi Marcelo, tudo bem, meu caro? Bom ter notícias suas, né? Quanto tempo aí. Estamos aí retornando, né, com as nossas lives aqui, novamente aí focados nas estratégias com opções, né? Marcelo aí já atua no mercado de opções, muito bom. Orlando Matos também está aqui, o pessoal chegando. Pessoal, tá tudo bem com o áudio? Oi Janilson, tudo bem? Pessoal, tudo bem com o áudio, tá tudo ok. Se não tiver, avisem que eu já ajeito aqui, né? A gente já dá uma ajustada aqui. E hoje é feriado, né, de Corpus Christi, mas isso não quer dizer que a gente não possa estar sempre aprendendo, trocando experiências e trazendo coisas novas aqui para nossa comunidade aqui no Instagram. Eu quero pedir para vocês que peguem esse aviãozinho aqui e passe para pelo menos 5 pessoas aí do perfil de vocês. Eu já estou fazendo isso aqui para trazer o pessoal aqui para a live, né? Um conteúdo muito importante que está ficando cada vez mais importante aí com as mudanças, né, que tem acontecido no cenário nacional, na política, na economia do nosso país, né? Quem tem acompanhado aí, teve a notícia ontem, né, de que a Selic, nossa taxa básica de juros, foi para 15% ao ano, né? Então, teve essa alta aí na taxa Selic, essa subida aí do Copom, né? Uma decisão do Copom e que vai ser posta em prática pelo Banco Central, mas o fato é que a taxa Selic subiu aí para 15% ao ano e isso interfere diretamente nos investimentos. Olha, o Marcelo colocou aqui, esteve meio afastado, mas está voltando, isso é muito bom, viu, Marcelo? Eu tenho acompanhado você lá no grupo do Turbine, tá? Aliás, muito bom lá o grupo, tenho acompanhado lá seus comentários e tal. Muito bom, pessoal. E então, aproveitando aí a deixa do Marcelo, a gente também aqui está focando novamente nas estratégias com opções, até por conta do cenário de mercado. Doutora Amanda Brito, endócrino, está aqui. Oi Amanda, seja bem-vinda. Débora Pantoja, Flávia Sueli, tá aqui. Pessoal, já quero, aqui nos stories, eu deixei um link para um grupo de WhatsApp que a gente tem de discussão sobre estratégias com opções. E nós já estamos com a nossa primeira turma de mentoria de opções para quem tiver interesse, tá? Chama Programa de Acompanhamento Continuado em Opções. Lembrando que são turmas exclusivas e só serão 2 turmas por ano, tá? Quem quiser depois saber mais pode entrar em contato comigo aqui no privado ou pode clicar no link que eu deixei nos stories aí hoje, grupo de WhatsApp para poder participar, tá? A gente reúne todas as quintas-feiras às 14 horas para, digamos assim, estarmos juntos aí nas estratégias com opções e direcionamento das carteiras, tá? Sérgio Ramin tá aqui. Sérgio, boa noite, então, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Instagram aqui, tá bom, pessoal? Bom, o que tem a ver aí a taxa Selic, o aumento da taxa Selic com as estratégias, né, com opções? Bom, pessoal, vejam, é claro, né, quando aumenta a taxa Selic, os investimentos em renda fixa ficam muito mais atrativos, sem dúvida nenhuma. Então, costuma ocorrer uma movimentação, né, da renda fixa, da renda variável, perdão, para a renda fixa. E isso acaba muitas vezes se refletindo no preço dos ativos, né? No preço dos ativos. Então, quem tem ações, por exemplo, na carteira, fundos imobiliários, sente que eles costumam ter uma queda, né? Claro, isso não é uma regra, mas é algo que costuma acontecer quando a taxa básica de juros sobe. Além disso, vocês já perceberam, né, quem atua no mercado, não só no mercado financeiro, mas no mercado como um todo,
que o dinheiro fica mais escasso, né, quando a taxa de juros sobe. E isso não é porque com o aumento da taxa de juros as pessoas gastam menos, né, elas tomam menos empréstimo e vai muito mais dinheiro para o governo, então isso acaba, digamos assim, interferindo aí na dinâmica de mercado, né, e na quantidade de dinheiro, tá, pessoal? Bom, então no que isso muda, né, no que isso interfere aí nas estratégias? Que muitas vezes se você depender apenas de valorização de ativo para ter uma renda, ou mesmo que dependa de proventos, como os dividendos, você vai ficar muito restrito. Dificilmente a sua carteira de ações, de fundos e tal, vai conseguir performar de uma forma satisfatória para você. Então, muitas vezes o ativo fica de lado durante meses ou até anos, às vezes até sem distribuir dividendos ou distribuindo uma quantidade pequena de dividendo, de proventos, né? E isso, claro, acaba interferindo, né, na dinâmica da carteira. Pode gerar frustração, pode gerar decepção, enfim, vários sentimentos ruins aí no investidor. Mas será que é só esse caminho que existe? Certamente que não, né? Então, quem trabalha com derivativo já sabe. O Marcelo aqui já trabalhou, não sei os demais, né? Se alguém aqui já conhece as opções aí, pode estar colocando aqui assim um joinha aqui para eu saber. Mas as estratégias com derivativos, elas são muito boas, não só para esse cenário, na verdade para todos os cenários, mas nesse cenário em particular, dá para você, digamos assim, compensar muito dessa mudança, né, de cenário com estratégias com derivativos, tá? Então, na live passada nós falamos sobre o que era opção, demos exemplos de opcionalidade, né, desde o livro do Gênesis, né, que eu falei para você da história de Jacó, que trabalhou 7 anos para Labão para ter direito a se casar com a filha dele, a Raquel, né? Então isso é uma opção. E tem um outro exemplo também que eu não falei lá no dia, que é o seguro automóvel, né? O seguro automóvel, quando você compra uma pólice de seguro para o seu carro, por exemplo, ou para o seu apartamento, ou para qualquer objeto que seja, você está comprando uma opção, né? Veja, você está comprando um direito de ter algo no futuro, né? Pagando um prêmio no presente, né? Então, para você comprar o seguro do seu carro, você vai lá, paga a seguradora e fica com aquele direito por um ano, usualmente, né? 12 meses. Se o tempo acabar e você não usar o seu direito, você tem que fazer um novo produto, tem que fazer um novo seguro e aí volta novamente aí, a ter esse direito. E caso você decida exercer o seu direito, você tem que pagar um preço que é a franquia do seguro, né? Então você vai ter que pagar lá a franquia do seu seguro. Oi, Tatiana, seja bem-vinda aqui ao perfil. Pessoal, quem ainda não segue o perfil, vou pedir para seguir e também para compartilhar o perfil com outras pessoas aí, que a gente está movimentando agora bem mais direcionado aí para as estratégias com opções, tá bom? Eu quero colocar aqui para vocês também, eu vou virar um pouquinho o celular para cá para a gente começar a trabalhar. Olha, o mestre Tufik, seja bem-vindo aí, grande mestre. Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, estou mexendo aqui um pouco o celular, vou colocar aqui um pouco, a doutora Neuza também está aqui, ó, quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Manada Rica no YouTube. Todas essas lives que a gente está fazendo e tem vários outros vídeos, a gente vai colocar lá no canal para vocês, tá bom? Então, a gente vai dar uma boa de uma atualizada no canal, então eu peço que se inscrevam, chama Manada Rica, tá? Vocês podem digitar no YouTube, que vai levar para lá. Nós estamos aí com 4.000 inscritos e vamos chegar aí nos 5.000 aí em breve, tá bom? Bom, pessoal, mas eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte hoje. Compra de opção de compra, compra de call. Eu vou tirar as puts daqui, olha, da tela do OpLab, tá? Vamos deixar só as calls aqui para a gente poder raciocinar, tá, pessoal? Então, quero mostrar isso aqui para vocês. Bom, a questão é a seguinte. O que é uma call, né? O que é uma opção de compra? Pessoal,
Opção de compra ou call é o quê? Ele é um derivativo e quem compra a call compra o direito de comprar a ação, no caso, vamos falar aqui de opção sobre ação, compra o direito de comprar a ação por um preço previamente acordado, né? Quer dizer, esse acordado entre as partes, e durante um determinado período de tempo. Tá? Durante um determinado período de tempo. Esse período de tempo varia de acordo com o que você quer, mas essa é a dinâmica da compra de call. Então, por exemplo, olhem aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui para vocês, olha. Então aqui nós temos, ó, as ações da Vale, Vale 3, vejam aqui, Vale 3, ela fechou ontem, né, porque hoje foi feriado, a R$ 51,24. Esse é o preço da ação. Então assim, ó, para você comprar 1.000 ações de Vale, você precisaria de R$ 51.240, tá? Esse é o preço. Agora, vejam aqui, olha, essa é uma opção de Vale, é uma call de Vale, com vencimento para julho. Pessoal, assim, como é que você sabe que o vencimento é julho? Por causa da letra, tá? Então, veja, a call, as letras vão de A a ED. Então, A é uma call que vence em janeiro, B é uma call que vence em fevereiro, C é uma call que vence em março, D, a call que vence em abril, E, a call que vence em maio, F, a call que vence em junho, que vai vencer amanhã, inclusive, que vence sempre na terceira sexta-feira. Então, vence na terceira sexta-feira de cada mês, tá? A não ser que seja feriado, que aí o vencimento vem para quinta. E a G, que é essa aqui, que é o vencimento em julho. E daí por diante, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, até chegar na L, ó. L é a que vence em dezembro. Aí depois volta para A e segue o caminho, tá? Então essa é a letra. Por isso que eu sei que essa call Vale G aqui, ela vence em julho desse ano, ou seja, terceira sexta-feira de julho é que vai vencer. Então lembra que eu falei? Quem compra a call compra o direito de comprar a ação por um preço previamente combinado e durante um período de tempo. No caso aqui, quem comprar a call na série G vai comprar o direito de comprar as ações da Vale até a terceira sexta-feira de julho. Depois desse período, é como assim, esse contrato acaba, que nem o contrato do seguro automóvel, e aí você teria que fazer uma outra operação. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, olha. Se você, olha, tá vendo aqui, ó, então a Vale está 51,24. Vejam que tem uma opção aqui com preço de exercício, olha, esse aqui, o strike, pessoal, strike é o preço de exercício. Então significa, é como se fosse a franquia do seguro, né? Então imagina, quando você compra o seguro, você paga um prêmio para ter o direito. Mas se você for usar o seguro, você vai ter que pagar a franquia do seguro, certo? Então, aqui, ó, o strike aqui, também chamado de preço de exercício, ele é quanto você vai ter que pagar caso você queira utilizar o seu direito. Então, veja aqui, ó, Vale a 51,54, 51,24 e vejam que tem vários preços de exercício, ó, 48,92, 49,17, 49,42. Vamos pegar esse aqui, ó, 51,42. Então veja, se você comprar essa call aqui que chama Vale G514, você tem o direito de comprar as ações da Vale por R$ 51,42 até a terceira sexta-feira de julho. Para ter esse direito, pessoal, você precisa pagar um prêmio para o vendedor dessa call. Qual é esse prêmio? Em torno de R$ 1,39 aqui, o prêmio médio, tá? Aqui a melhor oferta de venda, a melhor oferta de compra, uma média entre elas dá mais ou menos R$ 1,39. Então veja, para ter o direito de comprar as ações da Vale a R$ 51,42, você tem que pagar um prêmio de R$ 1,39.
Vejam que fica muito mais barato do que comprar a própria ação, né? Que hoje você teria que dispor de 51 mil para comprar 1.000, né? No caso aqui, se você fosse comprar 1.000, seria 1.390. Mas você teria que ter um montante financeiro bem maior para poder comprar a ação hoje. Claro que quando chegar lá no vencimento, se você quiser usar o seu direito, você vai ter que ter o restante do dinheiro aqui, né? Para poder comprar as 1.000, tá? Então eu vou colocar aqui no gráfico, só para a gente ver, olha, para a gente ver o gráfico de payoff dessa Vale G514. Vou colocar aqui compra. Então ele mostra aqui o gráfico de payoff, olha. Esse é o gráfico de payoff. É sempre bom, pessoal, vocês olharem o gráfico de payoff das operações que vocês estão fazendo para vocês saberem. Então vejam que a perda máxima na compra de opção é o que você pagou, né? Então vou colocar aqui a quantidade 1.000. Pronto. Então veja que a sua perda máxima aqui, como você comprou uma opção, você pagou aqui R$1, ele corrigiu aqui o preço para 1,57, tá? O máximo seria R$1.570. Essa é a sua perda máxima, certo? Tá aqui, ó. Não quer dizer que ela vai acontecer. Perdão, pessoal. Vou voltar aqui. Veja aqui, ó. Mas o ganho é infinito. Aqui, ó. Quer dizer, ele pode ser infinito. Por quê? Se a Vale subir, for a 55, a 60, a 65, a 70 e for embora, quanto mais ele subir, quanto mais a Vale subir, mais você ganha. Por quê? Pensem aqui, ó. Você tem o direito de comprar as ações da Vale a R$ 51,42. Se ela estiver custando no mercado R$60, você vai pagar por ela R$ 51,42. Ao comprar a call, você vai ter esse direito. Não importa o preço que ela esteja, acima, né? Acima desse valor. Você vai comprar ela por R$ 51,42. Então, se ela chegar em R$80, 90, 100, o preço que for, tá? Você vai comprar ela por R$ 51,42 e você pode vender ela no mercado pelo preço que tiver. Então veja aqui no resumo da operação, ó, você vai fazer uma operação no débito, porque você vai ter que pagar o prêmio, mas o seu lucro máximo é ilimitado, infinito, vamos falar assim, né? Porque a Vale pode subir até, né? Ela já chegou em R$136. Né? Claro, né, pessoal? Isso tem que acontecer até a terceira sexta-feira de julho. Então tem um tempo, né, para isso acontecer. Mas lembre-se que o preço que você está pagando é um preço muito menor do que se você comprasse diretamente a ação. Tá? Porque se você comprasse, você teria que pagar R$ 51,24 por ação, né, multiplicado por 1.000, daria 51.240. Mas no momento que você compra 1.000 calls da Vale G514, você tem o direito de comprar a ação pagando apenas R$ 1.572 aqui, que foi o valor que você pagou, tá? Ok? Então, essa é uma estratégia da compra de call, né? E vejam aqui uma coisa. Essa letra aqui, ó, essa letra aqui chamada delta, essa grega, e a gente vai ter uma live sobre as gregas, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem aqui, que a letra grega delta, ela me diz o seguinte: se a Vale subir um real, quanto que essa opção vai subir? Então vamos ver aqui a G14, ó, tá aqui a G14. Então veja aqui, ó, se a G514, perdão, ela tem um delta de 0,57. O que isso significa? Que se a Vale subir R$1, essa G514 vai subir 57 centavos, tá? 57 centavos. Mas vejam o seguinte, se a Vale subir R$1 e você tiver comprado a ação,
vai ser R$ 1 em cima de 51,24. Ou seja, não vai dar nem 2%, tá? Não vai dar nem 2% de ganho. Agora, você pagou R$ 1,50 na Vale G514 e se ela subir 57 centavos, você vai estar ganhando aí 30%. Mais ou menos aí 30%. Por quê? 57 centavos dividido por 1,57 dá mais ou menos 30% aí ao próximo disso. Já R$ 1 dividido por 51,24 não chega a dar nem 2%. Então vejam, uma das vantagens quando você compra a opção é que o seu ganho pode ser um ganho explosivo, né? Porque é isso que eu falei. Se a ação subir R$ 1, a opção sobe 50 centavos. Se a ação subir R$ 2, a opção sobe R$ 1 e assim vai, tá? O delta me diz essa informação aqui, por isso que é importante você conhecer. E se você quiser replicar ainda mais o movimento do ativo, olha, você pode escolher uma opção com strike mais baixo aqui, olha. Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, a Vale G486. Então, se você comprar essa Vale G486, por exemplo, em vez de comprar aquela outra, veja que o gráfico de payoff ele é semelhante, só que você vai ter um gasto maior, né? Você vai gastar aqui R$ 3,79 para comprar essa opção. Porém, olha o delta dela aqui, ó. O delta dela já é 77%. O que é que isso significa? Que se a Vale subir R$ 1, essa opção vai ganhar 77 centavos de valor. Só que 77 centavos em cima de R$ 3,79 dá praticamente o que aí? Vamos dividir aí? 77 dividido por 3 dá uns 20%, né? 20% de ganho, tá? Por aí, correto? 20%? 77 centavos dividido por 3. Depois a gente pode fazer o cálculo, mas basicamente você alavanca o seu ganho pagando menos, né? Então acho que essa é a grande, acho não, é uma das grandes vantagens de operar no mercado de opções, tá? Aí a doutora Médica Neuza, peraí que eu vou virar aqui para cá, doutora, para eu poder responder a sua pergunta, tá? Vamos lá, vou colocar aqui o nosso tripézinho aqui, vou até colocar um pouquinho mais de lado aqui para ficar melhor. Pronto, para eu não ficar colocando aqui atrás. Então vamos lá, olha, a doutora Neuza pergunta assim: e se a ação desvalorizar, nada ocorre? Seria a perda já prevista no risco, igual o prêmio inicial já pago. Exatamente, doutora, entendeu direitinho aí essa questão. Veja que se a ação se desvalorizar, você sempre tem que pensar assim, viu, doutora? E os demais aqui da live, você sempre tem que pensar assim. Tem que fazer a comparação da ação com a opção, né? Então veja, se você tivesse comprado a Vale, a ação, o papel, e a ação se desvalorizar, em tese, o seu patrimônio iria se desvalorizar também, porque a ação, se a ação caísse R$2, 3, 4, 5, a sua ação, né, o seu financeiro iria diminuir nessa mesma proporção. Já se você tiver só comprado a opção de compra, só comprou a call, por exemplo, o seu risco máximo é o valor que você pagou. A Vale pode chegar a zero, a empresa pode quebrar, pode acontecer qualquer coisa. O seu risco máximo é o que você pagou para comprar aquela opção. Não tem como você, digamos assim, perder ou ter uma saída maior do que essa, tá? Aí você trava o seu risco, né? A gente fala muito isso. Você trava o risco aí, tá? Bom, existem também, pessoal, uma outra estratégia de compra de call. Vou mostrar aqui para vocês, que é assim, olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando você compra uma opção muito baratinha, então, olha, eu vou pegar aqui, olha, reparem aqui, ó, que quanto mais para dentro do preço da ação eu for, quer dizer, olha, a ação está 51,24. Quanto mais para dentro eu desci, quanto mais para baixo eu for, mais cara fica a opção. Então, vejam aqui o preço, ele sobe, ele vai subindo
Quanto mais, olha, até tem opção aqui que custa R$ 5, 6 e vai embora. 7, 8, 11, olha. O último 10, 10. Agora, quanto mais para cima eu for, reparem que mais barata vai ficando a opção. Ó, então, partindo daquela que a gente viu aqui, da Vale G514, que estava custando R$ 1,39, quanto mais eu vou subindo, o preço vai diminuindo, ó, 69, 58, 20, 18, né? 17 e por aí vai. Ou seja, quando a opção fica com valor muito pequeno, por exemplo, aqui da ordem de poucos centavos, por exemplo, aqui, ó, uma opção que custa 5 a 6 centavos aqui, ó, seria a Vale G615, que o preço de exercício é R$ 58,92. Aqui, ó, essa aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. R$ 58,92, essa aqui, ó. A G615, ó, ela custa 6 centavos. Então vejam que para comprar 1.000 opções dessas, eu vou gastar R$ 60. Somente R$ 60. E veja aqui o gráfico de payoff, é exatamente o mesmo. O que é que mudou? Só mudou o seguinte, ó, que a minha perda máxima é o valor que eu paguei. Como eu paguei 5 centavos vezes 1.000, paguei R$ 50. Então essa é a perda máxima. E o ganho continua sendo ilimitado, né? Continua sendo ilimitado, continua sendo infinito. Claro que a chance de se ganhar aqui é muito mais baixa do que naquela outra, né? Porque a Vale teria que subir até a terceira sexta-feira de julho, ela teria que sair de 51,24, que é quanto ela está hoje, para 58,92. Quer dizer, ela tinha que subir mais de 10% aí, quase 15% aí para chegar nesse valor em pouco mais de um mês aí, né? Claro que isso pode acontecer, mas a chance de acontecer é pequena. Essa estratégia chama estratégia do pozinho, né? A gente fala que essas opções que valem muito pouco, pouquíssimos centavos, elas são pó. Isso que a gente fala muito isso. Quando a opção vira pó ou quando você faz a compra de pó. Qual é a vantagem? Pessoal, não confundam pó aqui com outra coisa, tá, pessoal? Que eu estou falando de opções que valem pouco, tá? Então, vejam, existem várias formas de você comprar, trabalhar com uma opção de compra, né? Você pode comprar uma opção com delta mais elevado e você replica o movimento da ação, tá? Priscila, Neuci, Josiane estão aqui. Então, você replica o movimento da ação. Ou você pode fazer uma aposta, né? Isso, olha, a Neuza acabou de colocar aqui, seria como jogar na loteria. É verdade, né? Você vai lá na loteria, joga lá 20, 30 reais, podendo ganhar milhões, né? Aqui também, nesse caso do pozinho, né? Na outra, lá na primeira que eu mostrei para vocês, não seria bem isso, né? Seria você realmente estar com uma estratégia muito mais digamos assim, voltada para movimento mesmo do mercado. Então vejam, se você, por exemplo, estima ou acredita ou entende que a ação vai subir, e aí tem várias formas de saber isso, né? Análise gráfica, análise fundamentalista, notícias, divulgação de balanços, você reúne as suas informações e monta uma tese, assim, olha, de acordo com a minha análise, as ações da Vale ou de qualquer outra empresa, tá? Eu usei a Vale aqui como exemplo, mas isso vale para Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, Ambev, todas as empresas têm, ou praticamente todas, mas a maioria delas tem opções. Então, se você, por exemplo, concluiu na sua análise que essa ação tem muita chance de subir, e você diz assim, bom, eu quero ganhar esse movimento, mas eu não quero desembolsar todo o valor e eu não quero me expor ao risco de comprar ação, você pode comprar uma call, né? No momento que você compra a call, você vai replicar, né, esse movimento da ação. E se você tiver errado, né, se a sua tese estiver errada,
você perde, o máximo que você perde é aquele valor que você comprou. E se você tivesse comprado a ação, né, se a ação chegar a zero, você teria a perda total, né? Perda total do patrimônio aí que investiu, né? Claro, né, que a chance de uma ação de Vale chegar a zero é extremamente baixa, mas ela pode cair muito no período e demorar para recuperar, enfim. Bom, quais são as questões? É sempre aconselhável, pessoal, quando você comprar call, assim, a não ser que você queira comprar para especular mesmo, você compra call com dinheiro do mercado. Então raciocina assim, olha comigo. Doutora Neuza, doutora Nazaré, a Nazaré que está aqui, que eu não sei se é doutora Priscila, José, todos que vocês estão aqui. Raciocina assim, ó. Você tem uma carteira de ativos. Nessa sua carteira tem renda fixa, tem ações que pagam dividendos, tem fundos imobiliários, pode ter criptomoedas, o que você quiser. E aí você pega uma parte do ganho da carteira, não é da carteira, do ganho, por exemplo, sei lá, você no mês lá você ganhou assim R$ 2.000 lá, que a sua carteira rendeu. Aí você pega uma parte desse rendimento, olha o que eu estou falando para vocês, e vai lá e compra uma call. Entendeu? Sei lá, você pega lá R$ 200, R$ 300, ou talvez até um pouco mais, dentro do seu gerenciamento de risco. E aí você vai lá e compra essa call. Bom, se você tiver certo, se a sua tese estiver correta e o papel subir, esses R$ 200, R$ 300 podem virar 2.000, 3.000 ou até mais. Se você tiver errado, o máximo que aconteceu foi você perder esse valor. E era um valor que não era do seu patrimônio em si, mas era um ganho uma parte do ganho que ele tinha te dado, entenderam? Então, se vocês usarem essa estratégia, essa técnica, né, vocês não vão ter problemas assim de perder patrimônio seu, né? Você sempre pega uma parte do mercado, daquilo que você ganhou, seja de dividendo, seja de valorização, seja do que for, e usa para fazer a estratégia, tá bom? E sempre lembrando que opção não é ação, né? Então muitas vezes a pessoa confunde. Ah, Frank, eu comprei mil opções, isso quer dizer que eu tenho ação? Não. Opção é um direito que você está comprando. Ação é um pedaço de uma empresa que você comprou para ser sócio, né? E a opção, ela tem vencimento, ou seja, um dia ela vai acabar, tá? Um dia ela vai acabar. A ação, ela só acabaria se a empresa viesse a falir, por exemplo, né? Se a empresa quebrar. Então você pode ficar com a ação 10 anos, 20 anos, enquanto a empresa estiver viva, estiver saudável, estiver dando lucro, né? Você fica. Mas a opção não, a opção vence mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, as opções vencem. Então você sempre tem que ter isso em mente, tá? Opção não é ação, mas é o direito de você adquirir a ação de uma empresa por um determinado preço num período de tempo, tá bom? Ah, Frank, mas eu posso comprar uma call não para vencer agora, em julho, mas para dezembro, eu posso? Pode. Eu posso comprar uma call para dezembro de 2026? Olha só, ficar todo esse tempo com a opção, até lá Vale pode fazer um bocado de coisa. Posso. Posso comprar uma opção para fevereiro do ano que vem? Pode. Tudo vai depender da sua estratégia, de qual estratégia você está utilizando. Aliás, muitos dos grandes investidores hoje no Brasil, eles trabalham somente com opções. Tem muitos que nem tem mais ações na carteira. Eles compram o que a gente chama de call longa, né, ou opção longa. O que é opção longa? Oi, Balabram Bruno, seja bem-vindo aqui ao perfil. A gente está falando hoje da compra de call, né? Eu estou mostrando aqui por que em alguns cenários é vantajoso comprar call em vez de comprar ação, por exemplo, né? Para o pessoal aqui
que está assistindo aqui, tá bom? Então veja, eu vou selecionar aqui uma opção para vocês, ó. Você pode comprar uma call, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, novamente o nosso telinha aqui, o Instagram não deixa a gente juntar. Olha, eu venho aqui, olha, aqui eu tenho opções de vários vencimentos, olha aqui, ó. Então, vencimento, julho de 2025, tá? Isso aqui é put, a gente vai falar de put depois. Ó, agosto de 2025, outubro de 2025 e assim vai. Vamos pegar uma call para dezembro de 2025, ó, vale L. Porque L, pessoal, lembra que eu falei das letras? A, janeiro, B, fevereiro, C, março, L, dezembro. Então eu clico aqui, olha, ele vai abrir para mim, tá aqui, olha. Call de vale com vencimento para dezembro de 2025, quer dizer, daqui a 6 meses, essa opção. E tem várias calls aqui para comprar, olha. Então, se você quer, por exemplo, ter uma coisa mais longa, né? Se a sua estratégia é algo que visa mais o longo prazo, você pode comprar uma call. Olha, essa call aqui, por exemplo, ela te dá, vamos pegar aqui, ó, vale L 550. Ela te dá o direito de comprar as ações da Vale por R$ 52,90 até dezembro de 2025. E o prêmio que você vai pagar para ela, para ter esse direito, é R$ 4,58. Aqui, pessoal, o prêmio aumentou porque o tempo até o vencimento aumentou, tá? Então, até dezembro de 2025 pode acontecer muita coisa. A Vale pode estar em R$ 70, R$ 80, tudo bem que ela pode cair também. Mas é só para mostrar para vocês que dá para fazer várias estratégias utilizando as opções, tá? E te dá muito mais versatilidade e o custo fica muito mais baixo do que se você, por exemplo, comprar a ação que custa R$ 51,24. Ah, Francinaldo, mas eu quero ver se tem para dezembro de 2026, vale. Vamos olhar aqui, ó. Tá aqui, ó, eu vou olhar aqui. Abril de 2026, eu vou pegar lá em dezembro de 2026. Vamos ver se tem, ó. 18 de dezembro de 2026. É uma L também, porque é dezembro, né, pessoal? Lembre-se disso. Olha. Eu vou colocar aqui, tá aqui, olha. Eu tenho aqui, olha. Opções para dezembro de 2026. Vejam, mais de 1 ano e meio para frente. Tem aqui. Eu vou tirar essa daqui, porque essa era de 2025. Vou deixar só de 2026 aqui. Então, pessoal, vejam como tem muita versatilidade aqui. Então você pode... Essa aqui de dezembro de 2026, a gente diz que ela é uma opção longa, né? Porque o vencimento dela é maior do que 6 meses. Então a Vale está 51,42. Olha, para dezembro de 2026, o vencimento, o strike mais baixo, né? O preço de exercício é 54,42. E o preço dela está 9,21, né? Quer dizer... É um preço, já é mais caro porque o tempo é maior, mas ainda assim muito mais barato do que os 51,24 aqui da ação, ok? Tá? Então, pessoal, vejam que a compra de opções, a compra de call, ela ajuda muito aí no desempenho da carteira, né? O que é que você tem que atentar, que eu vou falar novamente aqui para você reforçar. Primeiro ponto, opção não é ação. Então, quando você compra ação, você muitas vezes não está preocupado, você está preocupado que a empresa não quebre, só isso. Mas você não se preocupa com vencimento, porque a ação não tem vencimento, tá? A médica Neuza perguntou aqui, muito interessante, qual sistema o doutor está utilizando? Ah, é o Opilab, viu, doutora? O doutor Rodrigo Foronda já colocou aqui. E o doutor Rodrigo, inclusive, está na nossa turma de mentoria, pessoal. Quem quiser depois pode entrar em contato comigo. A gente começou a turma aí e serão só apenas 2 turmas no ano, tá, pessoal? Mentoria das estratégias com opções. Esse é o Opilab. E os meus alunos de mentoria têm um bônus de 10% na assinatura do Opilab, tá, pessoal? Então, quem entrar aí para o grupo já vai ter esse bônus, que é muito bom para a gente usar, para a gente
montar as operações, né? Para a gente montar as operações com opções. Isso aí, Rodrigo, vale muito a pena mesmo, sem dúvida. E eu não consigo mais pensar sem o Hopilab, né? Então, pessoal, primeiro ponto, opção não é ação. Então, quando você compra uma opção, você tem que ficar de olho, né, no vencimento. Você tem que entender que aquela opção vai ter uma data para acabar, tá? Mas isso é tranquilo, né? Porque basta você entender que ela tem aquela data. Segundo ponto, procure usar dinheiro que seja um ganho seu, não do seu patrimônio, entendeu? Então, se você for comprar uma call, seja um pozinho, seja uma call mais cara, evite usar dinheiro seu, né? Do seu ganho, aquilo que você... Pegue uma parte do ganho que a sua carteira te deu e você pode utilizar. Por quê? Porque caso a sua tese esteja errada e o mercado caia, você, por exemplo, vai ter uma perda, claro, isso vai acontecer, mas ela não vai afetar o seu patrimônio, porque ela é uma parte de um ganho, ela não é diretamente do seu patrimônio, tá? E tenha muito claro, isso que eu quero falar para vocês também aqui, muito claro em que momento você vai sair da operação. Tá? Por exemplo, você comprou aquela call lá por R$ 1,50. Aquele exemplo, aquela primeira, a Vale G514. Então você, na hora que fez isso, você já coloca assim, se essa opção chegar em R$ 2,00, R$ 2,50, 3, aí você estabelece esse nível, eu vou sair da operação. O que é sair da operação? Ou eu vou vender essa opção no mercado, então olha, eu comprei ela por R$ 1,50, ela está R$ 2,00, se eu vender essa opção, já estou ganhando 30%. 30%, pessoal. Um pouco mais de 30%. Né? Então eu estabeleço, se ela chegar em R$ 2,00, ou se ela chegar em 2,20, 2,30, você tem que colocar um ponto onde você vai sair da operação. Porque senão pode acontecer assim, ó. Ela está 1,50, você pagou 1,50. Ela chegou em R$ 2,00, você diz, ai, beleza, agora tá ótimo. Aí ela chega em 2,50, ou você diz, nossa, eu já estou ganhando quase 100% aqui. Aí ela despenca. Aí ela volta para 80 centavos, 50, 20 ou 30, porque a Vale cai, entendeu? Vocês sabem que o mercado, ele oscila, né? O papel, as ações oscilam. Outro dia elas sobem, outro dia ela cai. Então você estabelece a sua zona em que, a partir daquele ponto, você sai da operação. Tá? Isso se chama stop. Tá? Quem opera comprado, como é o caso aí comprando opção, tem que botar stop. Tá? Você pode botar o stop para cima e pode botar um stop para baixo também. Tá? Por exemplo, olha, eu comprei essa opção a 1,50. Se ela chegar a R$ 1,00, eu vendo amargo, né? Vou absorver aquele prejuízo. Mas assim, só tomem cuidado um pouco com isso, porque opções elas variam muito durante o dia, né? Não é igual a ação que sobe um pouquinho, cai um pouquinho. A opção ela é muito volátil, que a gente fala. Como os prêmios são pequenos, então qualquer subidazinha ou queda impacta muito. Então muitas vezes, se você colocar uma margem muito pequena, você vai ficar praticamente o tempo todo comprando e vendendo, entendeu? Então não é algo muito saudável, principalmente para quem tem uma rotina durante o dia que seja uma rotina, né, pesada, não tem tempo de ficar olhando isso. Então você pode colocar uma margem mais ampla, assim, tipo, olha, se ela chegar em 2,50, eu vendo com ganho, ou se ela chegar, deixa ela ir até o zero, porque eu já sei que se eu tiver essa perda, ela não vai ser perda do meu patrimônio, então, que aí você não precisa ficar olhando todo dia, toda hora, e não precisa interromper a sua rotina diária para ficar fazendo isso, tá? E tem também a possibilidade de você usar robô na operação, né? Robô de mercado. Você pode programar o robô para que, se a opção atingir um determinado preço, então você pode colocar lá 2,50 ou 70 centavos, 50, que ele execute para você, no caso, a venda, né, da opção, já que você está comprado nela. Ele execute a venda. Então aí você não precisa se preocupar
Você programa lá o robô, deixa ele lá e pronto, você vai para sua rotina, né? E a hora que acontecer aquilo, o próprio robô vai se encarregar de executar aí a sua ordem, tá bom? Essa é uma outra ferramenta muito legal, tá bom? Então, pessoal, falamos hoje da compra de call como estratégia. Pessoal, alguma dúvida? A doutora Neuza já colocou bastante dúvida. Alguém mais tem alguma dúvida de call, né? Call é muito mais tranquila. E com o aumento da taxa de juros, pessoal, os prêmios das calls ficam mais gordos, que a gente fala, né? Então, digamos assim, a possibilidade de ganhos aumenta bastante aí com o aumento da taxa de juros. Por isso que eu comecei falando para você, já que ontem o Copom, né, já subiu a taxa básica de juros do país, a Selic, para 15%. Então você vê que a taxa de juros vem subindo. Na verdade, só alertando vocês, essa perspectiva era que fosse até o final do ano e aconteceu no meio do ano, né? Então provavelmente essa taxa vai subir mais aí até dezembro desse ano e sabe-se lá para o ano que vem como é que vai ficar essa questão da taxa de juros. Por isso que a gente tem que lançar mão de outras estratégias, tá bom? Marcos de Azevedo. Marcos, muito boa a sua pergunta. A compra de call deve ser sempre ITM? Veja, aqui no mercado não existe a palavra sempre, tá, Marcos? Existe estratégia. Qual que é a sua estratégia, tá? O que o Marcos colocou, pessoal, aqui, o que é uma opção ITM do inglês? Eu não sei se vocês observaram aqui, olha, eu vou colocar aqui para vocês novamente, aproveitar aí a pergunta do Marcos, olha, que do lado aqui do strike da opção tem uma siglazinha aqui, olha, deixa eu só pegar aqui, olha, eu vou expandir aqui essa coluna. Mas reparem que tem uma sigla, ó, ITM, algumas. Aí quando você desce mais para cá, olha, quando você vem mais para cá, já tem umas chamadas ATM e depois para fora OTM. Então, ITM, no caso de uma call, é uma call que está abaixo, o preço de exercício dela é abaixo de quanto está a ação hoje. E usualmente o delta dela é um delta alto, olha, é um delta de 80%, geralmente acima de 70% aqui já é uma opção ITM. A gente fala ITM que é in the money, ou dentro do dinheiro. ATM é quando ela está com preço de exercício próximo de quanto está o preço da ação. Então veja essa aqui, ó. O preço de exercício dela aqui é R$ 51,92 e o preço da ação está R$ 51,24. Usualmente o delta das ATM é próximo de 50%. Então você vai ver aqui que o delta dessa aqui é 57, essa aqui é 50, essa aqui é 45, tudo muito próximo. E OTM são aquelas que estão com preço de exercício acima do preço que está o papel. Então vejam essa aqui, olha, essa aqui é a Vale G 575, tem um preço de exercício R$ 54,92, que é bem acima do 51,24. E se você olhar o delta das OTM, ele é abaixo de 50. Olha, o delta dessa aqui, por exemplo, é 21. Tá? Então, a pergunta do Marcos é, quando ele compra uma opção ITM, ele está comprando uma opção com delta alto. Olha, delta de 7. Isso significa o quê? Que se a ação subir R$1, a opção vai subir 70 centavos. Quanto maior o delta, mais ela vai subir, ó. 89, 86, até o delta de 100%. Ó. Significa que se a ação subir R$1, a opção que o Marcos comprou, né, dentro da estratégia dele, ela vai subir R$1 também. Só que vejam, uma coisa é R$1 em cima de 51,24. Como eu falei para vocês, não dá nem 2%. Mas se o R$1 em cima de 8, que é quanto custa essa opção aqui, dá quanto? R$1 em cima de 8 dá 20, né? 25%? Não, 12,5%, perdão. Dá 12,5% de ganho. Então vejam, R$1 em cima de 8 dá 12,5% de ganho. R$1 em cima de 51,24 não dá nem 2% de ganho. Então veja como a opção ajuda a alavancagem.
Então, respondendo aqui a pergunta do Marcos, sempre ITM depende da sua estratégia. Se a sua estratégia é replicar o movimento do papel, aí sim, o ideal é você comprar uma call com delta acima de 90, tá? Que chama estratégia DITM. Essa estratégia, inclusive, ela é descrita no livro do Lee Lowell, né? Fique Rico Operando Opções. E a gente vai ter uma live aqui só sobre call DITM, para que elas servem, tá? E se você quiser também, Marcos, pode comprar uma call ITM longa, tipo para dezembro desse ano ou para o ano que vem, porque aí você tem mais tempo para que o papel faça o movimento que você espera que ele faça, entendeu? Claro que você vai pagar mais caro por essa opção, mas ainda assim vai ser muito mais barato do que se você tivesse comprado a ação, tá? E se a sua estratégia é realmente, como disse a doutora Neuza, apostar, é uma estratégia mais especulativa, você pode comprar o pozinho, né? Aquela call lá de 5, 6 centavos, que vai ter um delta bem baixo, mas se o papel subir muito, essa call vai de 20 centavos para 50. Então vejam, você pagou 20 centavos e a sua call vale 50, você quase triplicou, né, o valor que você investiu nela. Mas aí é uma coisa muito mais especulativa, tá bom, Marcos? E existem nuances entre esses dois, tá? Entre esses dois mundos, né? O mundo da estratégia direcional e o mundo da especulação. Mas você pode navegar nesses dois termos, tá bom? E lembrando sempre de não usar patrimônio seu para fazer isso, né? Se for usar, use uma parte do ganho que você tem em alguma outra operação para fazer. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Aí, muito legal, o pessoal hoje veio bem mais aí para a live. Nós vamos ter a próxima live aí na próxima semana. Nós vamos falar sobre as puts, sobre a compra de puts. Aí depois a gente vai falar da venda de calls e da venda de puts e depois a gente vai entrar em várias outras estratégias aí, tá bom, pessoal? Também teremos alguns convidados aqui, enfim, a gente está preparando algo bem legal para você, tá bom? Se pode fazer uma trava na compra de call? Pode sim, Marcelo. A gente vai falar aqui. A gente vai falar de travas, né? Aí tem a trava de baixa com call, tem a trava de alta com call, tem a trava horizontal de linha com call, que a gente vai falar aqui. Tem um mundo de estratégias que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, tá bom? Pessoal, obrigado. Quem quiser conhecer aí o programa de mentoria, aí, entre em contato comigo no direct ou clique lá no link que eu deixei lá nos stories. E ao terminar essa live aqui, eu vou deixar salvo aqui nos stories. E também se inscreva lá no canal Manada Rica, que a gente está produzindo muito conteúdo lá de vídeo para vocês, tá bom? Aproveitem o feriado aí, curtam com a família, aproveitem o fim de semana e até a nossa próxima live. Um abração em todos. Tchau, tchau.